Certa vez eu perguntei à escritora Raquel de Queiroz o que ela achava da Rede Globo ter esquartejado a sua obra na adaptação do livro As Três Marias em formato de telenovela. Hoje eu não faria isso, eu fui muito ousado e ela ganhou dinheiro para isso. Ela vendeu os direitos da adaptação para a Globo. Eu lembro que ela ficou toda sem jeito, mas disse a sua opinião, esclareceu ali nesse evento literário. Isso no final dos anos 80, acredito eu, talvez início de 90. Tive a oportunidade de estar frente a frente com a Raquel de Queiroz nesse evento. Eu sou Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho Escritor. E aqui eu falo de livros, assuntos relacionados aos livros que eu escrevi e livros adaptados em formato de telenovela. Eu tenho uma playlist aqui, convido vocês a darem uma olhada, que eu venho falando dessas telenovelas adaptadas, oriundas de obras literárias, que a Rede Globo fez a partir ali de meados dos anos 70. E hoje nós vamos falar dessa 18ª adaptação, que é justamente o livro As Três Marias, da Raquel de Queiroz. Esse livro, ele, na minha opinião, ele é a melhor obra da Raquel de Queiroz, porque ele é muito bem escrito, uma linguagem poética em algumas partes, assim, muito lindo, muito estiloso a escrita. Ele é pequeno, 200 páginas mais ou menos, e em 1980 foi adaptado pela Rede Globo, seguindo aquele projeto de livros adaptados. Se a juventude quer essa brisa cantar. A novela teve 156 capítulos, foram veiculados entre 10 do 11 de 80 a 16 do 5 de 81. Os primeiros capítulos foram adaptados por Wilson Rocha, acho que até os 20 e alguma coisa. E depois Walter Negrão assumiu porque a novela não estava dando ibope. O Walter Negrão entrou e transformou a novela uma pegada policial, assim. Eu assisti As Três Marias bastante, mas eu não vi, assim, assiduamente mesmo. Confesso que não me atraía, assim. Eu sabia, já estava ciente dessas adaptações, me interessava muito. Se eu não tivesse lido o livro, eu procurava ler. Eu acho que foi durante a veiculação ali da novela que eu li o livro. E é interessante, assim, porque esses livros adaptados, por mais que a pessoa tenha interesse em lê-los, não é o mesmo público. De início, eu lembro de uma reportagem que eu encontrei nas minhas pesquisas, que dizia que a obra adaptada aumentava as vendas dos livros. Depois eu não sei, não vi mais nada sobre isso, mas eu acredito que se foi ali no início, era José de Alencar, Machado de Assis, as obras adaptadas, na playlist aqui vocês podem ver, mas eu acho que com o passar do tempo não, porque quem lê um livro como As Três Marias e gosta e veio após assistir a novela, primeiro assim, porque o público não é o mesmo, infelizmente. Quem assiste novela não é o público que lê romances como esse aqui, infelizmente. Se você lê e gosta das adaptações, enfim, você pode comentar aqui que seria interessante para a minha pesquisa. Eu lembro da minha mãe, ela assistiu a Moreninha, depois deu uma olhada ali no livro, é bem diferente, Por que eu estou dizendo isso? Porque As Três Marias é um romance assim, que não tem muito a ver com a novela, mas eu confesso que eu fiquei surpreso ao dar uma lida agora para esse vídeo, porque os adaptadores, ou o adaptador, o primeiro, que é quem começou, ele manteve muitos personagens, mais do que eu imaginava. Ele manteve alguns que eram só mencionados,
ele deu assim uma característica maior, uma importância maior, nomeou esses personagens e trouxe personagens ali para que mantivesse, né, a história ali ao longo de 156 capítulos, criando histórias paralelas. Então é muito interessante. E vendo por esse ângulo, eu acho que foi uma boa adaptação. Então, assim, a história, para começar, é dos anos 30 ali, a história se passa nos anos 30, e eles trouxeram para a época atual ali, no caso os anos 80, né? Então já começa por aí o esquartejar, que é o que eu perguntei para Raquel de Queiroz lá nesse evento. Então mudou a época e o local, né? Então, assim, temporal e geograficamente. As meninas, né, que são 3 amigas que estudaram num colégio, a história delas, né, durante o colégio, quando elas se conhecem, né, as 3 Marias, a Maria Augusta, que narra a história, a Guta, a Maria José e a Maria da Glória. No livro é o Imaculada Conceição de Fortaleza, o colégio, e na novela eles colocaram um colégio na Suíça. Então, começam aí as mudanças. E eu lembro que na resposta da Raquel, eles falam que pegaram, né, 3 meninas ali nordestinas e colocaram, né, transformaram em 3 cocotas do Leblon, no Rio de Janeiro. É bem isso, né? Se passa o Ipanema ou Leblon, no Rio de Janeiro a história. Então começa por aí as mudanças, né, da adaptação. Então, assim, as 3 Marias, para vivê-las, foi escalado as atrizes Glória Pires, para viver a Maria José, a Nádia Lippe, a Maria da Glória, a Maria Augusta, a Guta, e a Maetê Proença, estreando na Rede Globo, vivendo a Maria da Glória. Como eu disse, o livro é narrado pela Maria Augusta, é narrado em primeira pessoa. E só que a novela trouxe ali um drama bem típico de novela, que era o Lucas, né? Esse personagem não tem no livro, ele foi criado, o Lucas vivido pelo Cadu Moliterno. Então elas têm namorado, cada uma tem o seu namorado, porém as 3 se apaixonam pelo Lucas. Então era aqui o gostosão aí que conquistou as 3 Marias, e daí vive aquele drama ali, né? Eu acho que para quem gosta do gênero novela, foi bem, com a mudança principalmente, atraiu bastante audiência, né, telespectadores, a ponto de ser reprisada depois no Vale a Pena Ver de Novo. Não lembro o ano, eu fiquei sabendo nas minhas pesquisas, eu não me lembrava disso, né? E ali, assim, a Maria da Glória, na novela, ela casa com Afonso, que é um personagem que tem no livro, né, vivido por João Paulo Ador, um ator que fez outras coisas, assim, desse horário, das 18 horas, né, as obras adaptadas, ele fez outras coisas. E no livro, a Maria José, vivida pela Glória Pires, ela é bem religiosa. Na novela nem tanto, né? Não é muito praticante. Eu achei interessante esse detalhe nas minhas pesquisas, eu encontrei. E a Guta, ela vai morar depois que sai do colégio com a Maria José, a família dela. E no livro ela vai morar quando elas se encontram após a saída do colégio, anos depois. Então, né, coisas assim que a adaptação trouxe, eu vou pontuar algumas aqui. Não é resumo, como eu sempre faço, é mais questões subjetivas, né, da minha própria história, como iniciei o vídeo falando da minha experiência ali com a Raquel de Queiroz. E tem o Aloísio, que é um personagem muito interessante na novela Vivido pelo Marco Nanini. E ele se suicida, aqui vai ter um pouco de spoiler, tanto no livro quanto na novela. A novela eu não lembro exatamente, eu lembro que ele voava de asa delta, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Mas é um personagem muito interessante, melancólico, mais intimista, assim. E depois que ele morre, a Guta descobre que ele era apaixonado por ela, mas ele nunca tinha dito nada, assim. Isso no livro. Na novela, sinceramente, eu não lembro. O projeto Fragmentos da Rede Globo está para publicar essa novela, disponibilizar nos fragmentos, né? Serão assim 6 capítulos, os 2 iniciais, 2 do meio e 2 finais. E temos o Raul, que é um pintor, né, que pinta Guta na novela, e na novela sinceramente eu não sei, mas no livro ele pinta.
ela e ele é casado, e na novela eles trazem a Jacqueline Lawrence, ou Lawrence, não sei como ela pronuncia o nome dela, como esposa dele, Alzira, o nome dela na novela. E no livro não tem um nome, a esposa dele, e eles são casados, embora um casamento ruim, cheio de problemas. E na novela eles são separados e ela sustenta a profissão do marido, né? O Raul foi vivido por Ednei Giovenazzi. E também temos o Isaac, que na novela é Davi, é um judeu, então pegou aqui um nome judaico, né? Mas mudou o nome, né? Vivido pelo Edwin Luiz. Ele, ali na novela, namora a Guta, um namoro problemático e tal. E no romance eles têm uma relação e depois eles se separam. Ela conhece ele no Rio e ela volta para o Nordeste, né? E é interessante, assim, porque esse livro, As Três Marias, aborda, né, o suicídio ali do Aloysio e também a questão do aborto. A Maria José engravida, a Maria Augusta, a Guta, engravida dele e sofre um aborto. Se fosse hoje, eu perguntaria muita coisa para Raquel de Queiroz, porque esse aborto é insinuado só, a gente sabe, deixa bem claro que houve um aborto, mas tem uma cena ali, criança me chamou a atenção, a Maria José vai num chapéu mexicano, né, fica ali girando num parque de diversão, e um mendigo, um andarilho, salvo engano, olha para ela e diz: isso é um suicídio, o homicídio, né? O homicídio, agora eu não lembro, eu teria que olhar no livro de novo, talvez seja homicídio. E ela olhou para esse mendigo e foi assim uma forma ali de insinuar que ela provocou o aborto. Eu perguntaria coisas assim, porque é um livro muito, muito bom, pessoal. Eu recomendo a leitura dele. E ali, quando eu perguntei para Raquel de Queiroz, eu era tão tímido, mesmo na faculdade, eu falei disso, agora vai completar 40 anos o curso de jornalismo, que eu escrevi. Eu não mandei, eu escrevi assim, eu não perguntei, eu mandei uma pergunta, né, escrita num papel. Então, se fosse hoje, eu perguntaria tanta coisa, né? Infelizmente, a vida passa e fica na história que a gente viveu e pensa no que poderia termos feito, né? Tem um canal Seleção Literária, né, que ele trouxe informações sobre quem era Maria José, a Maria Augusta, a Maria da Glória. Ele visitou o colégio lá em Fortaleza. Eu vou colocar aqui um pouquinho para vocês. Eu tive a oportunidade de conhecer parte do que foi narrado lá. Todos os dias praticamente eu passo muito próximo ali no centro ali, próximo do Imaculada Conceição. Calhou que veio o lançamento da TAG. Eu não conhecia os detalhes dessa obra. Já tinha ouvido falar muito por cima, mas eu nunca tinha me atentado para os detalhes dessa obra, que era tão autobiográfica. E eu resolvi ir lá na escola conhecer. Eu cheguei lá, falei que tinha um canal de YouTube e tal, que a TAG tinha feito esse relançamento, esse livro estava na mídia de novo, Raquel de Queiroz tinha voltado à pauta literária, né? E eu fui extremamente bem recebido por todos lá. A irmã Rita de Cássia, que é uma memória viva lá do colégio, me recebeu, passou a tarde comigo lá. Eu fui acompanhado da minha esposa e do meu irmão. A gente passou uma tarde praticamente conversando com ela, fotos, ela me mostrou os documentos. Vocês vão ver aí os refeitórios, os dormitórios, as salas de aula, o museu do Imaculada Conceição, que inclusive está precisando de um especialista para resgatar o acervo que tem lá. Uma escola muito tradicional aqui do Ceará. É uma escola, por exemplo, que teve uma aluna como a Raquel de Queiroz, a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Teve alunos que saíram de lá que viraram presidente da República, o Marechal Castelo Branco. Empresários dos mais notáveis aqui do Ceará. Foi uma experiência muito legal, porque eu acho que eu fechei uma experiência completa que eu estou compartilhando aqui com vocês, que eu li o livro e conheci a parte da história do livro ali, né? Eu vi os boletins das Três Marias, que a Maria Augusta é como se fosse a Raquel de Queiroz, a Maria José
seria no caso a escritora Alba Frota, que morreu no acidente aéreo que também vitimou o presidente Castelo Branco. E a Maria da Glória seria inspirada na Odorina Castelo Branco, que não tem nenhuma ligação com a família do presidente. Espero que vocês, quando forem ler ou se já leram, possam acompanhar essas imagens. Curiosamente, eu descobri que a Raquel de Queiroz não era essa uma aluna das mais exemplares lá. Isso pra mim cai por terra. Já caía, né? Mas só fez confirmar que esse negócio de nota escolar também não significa muita coisa. Você pode ser um aluno mediano, um aluno pleno, como se dizia antigamente, plenamente, né? Você faz ali uma média, né? Você é caracterizado como plenamente. E profissionalmente você ser um dos ter feito algo tão grandioso como a Raquel de Queiroz fez, né? E esse livro me marcou tanto, pessoal, que no final do meu livro sobre o leite não derramado, que eu falo sobre algumas coisas que eu vivi, autoficção, né? Aqui em Curitiba, como professor, eu vou ler um pedacinho aqui que eu mencionei as Três Marias. Ao contemplar estrelas no céu, Osé lembra-se do final de As Três Marias, de Raquel de Queiroz, e pensa que esta história terá fim melancólico como aquela. Às vezes conclui que sua luz está se apagando, se esvaindo como suas forças. Não tem mais nenhuma vontade em estar com pessoas, entre gentes, no meio de falas. Quer estar em casa, entre seus livros, lendo, escrevendo, vendo algo em algum streaming no celular. Aí falo mais algumas coisas e no finalzinho aqui, outro sim, a história continuará, mas Osé se retira, não como a personagem Maria Augusta, a Guta, de Raquel de Queiroz, que voltou ao sertão. Não, Osé não pode mais voltar para lugar algum. Voltou sim para Elisa e os filhos, os cachorros e a casa nova, cuja prestação pagará por longos anos. Por longos anos. Se retira da militância opaca de sua parte, perante o gigante que é o Estado. Então, assim, eu sei que aqui é um vídeo breve, eu não quero fazer vídeos muito longos, mas eu convido vocês a verem ali a playlist, explorarem os vídeos sobre as telenovelas e curtir, comentar comigo, porque é uma pesquisa que eu faço, eu quero gravar mais vídeos sobre esse assunto, comparando mais a adaptação com o livro, usando mais cenas, né? E dentro do possível aqui, provavelmente, por conta da abertura que eu usei ali um pouquinho, eu vou ter que pedir permissão para a Rede Globo para usar esse pedacinho e provar, mostrar que é um vídeo que eu transformei em algo, eu entreguei conteúdo, né? Eu esmiuço as obras e vejo o que eu consegui, o que eu consigo me lembrar, ou agora o que está disponível através dos streams do canal da Rede Globo, né? O Globoplay, eu tenho possibilidade de comentar mais, fazer comparação com a obra adaptada, esses atores que viveram isso. Então eu não quero falar muito aqui, né? Fica uma coisa mais genérica, mas gostaria que vocês participassem. O meu canal cresceu muito por conta desses vídeos sobre essas obras adaptadas, e eu estou tentando resgatar também esse pessoal para essa playlist aqui. Eu sei que é um canal muito diversificado, mas o nicho é um escritor que fala sobre seus livros adaptados, e o que vier à mente, desde que tenha uma certa relação com livros, educação. Também sou professor do Estado, jornalista, conforme eu falei. E é isso, pessoal. Espero que vocês voltem, porque tinha muita gente que estava trazendo comentários para mim, como quando eu falei da Raquel de Queiroz, porque eu reeditei os vídeos aqui. A sobrinha dela, salvo engano, era uma sobrinha, falou que ela ficou muito descontente também com a adaptação de Memorial de Maria Moura. E ela falou que nunca mais queria ser adaptada. E agora, falando com vocês, eu me lembro que ela não gostou ali da adaptação a partir do Walter Negrão, porque ele colocou alguém judiando de uma criança judia.
batendo nessa criança, fazendo alguma espécie ali, né, cometendo mesmo antissemitismo. E ela ligou para a Globo reclamando, e eles falaram: Dona Raquel, não posso fazer nada, né, enfim, o adaptador tem uma certa liberdade, ela vendeu os direitos, eu não sei o certo como é isso, mas eu me lembro ela falando algo assim, e essa sobrinha dela mencionou também o fato, o que é que desagradou na adaptação de Memorial de Maria Moura, que aliás também eu assisti, mais para frente eu quero falar sobre isso, mas não li o livro ainda. Então assim, esses comentários enriquecem muito a minha pesquisa. Pretendo também escrever um livro sobre essas adaptações, eu tenho muito material coletado, inclusive eu tenho que resgatar um HD cheio de coisas, e eu preciso de apoio. Então quem quiser apoiar pode mandar um valeu, um comentário, uma sugestão, doando algo para o canal, ou mesmo se inscrevendo, ou ainda através de Pix, gente. É chato ficar pedindo, mas eu tenho que resgatar esse HD que está cheio de cenas e de material lá, e vai ficar em torno de R$3.000. Então é isso, esse apoio. Aqueles que não puderem, é só se puder, claro, pelo menos curta, compartilhe e comenta, que já ajuda muitíssimo. Então é isso, nos vemos na próxima adaptação na playlist aqui, e até mais.